Olá, sejam bem-vindos ao Quinto Dia Útil, podcast oficial da Carreira Miller. Nesse episódio 11, com esse distanciamento, ele vai ser um pouquinho diferente, mas nada que mude a conversa e o convidado, que é sempre especial e muito importante. Lembrando rapidinho, você que está ouvindo esse episódio de hoje, podcast de hoje a gente quer falar sobre a World at Work, tá vindo para o Brasil em parceria com a Forma, e o Carlos Silva, que é nosso convidado, vai contar um pouquinho de o que isso impacta na vida do profissional de remuneração, você que está aí nos ouvindo. Carlos, seja muito bem-vindo. Obrigado, gente, é um prazer estar aqui com vocês, espero que todos estejam bem e fico muito orgulhoso de estar aqui com vocês nesse bate-papo. Obrigado. Será um prazer ter você aqui. Também estou na companhia do João, da Fer e do Renan. Pra gente começar aqui agora, né? Conta um pouquinho pra gente quem é o Carlos, um apaixonado por remuneração. Você já começou dizendo assim, você tá diante de outros aqui malucos pelo tema também. Conta um pouquinho pra gente da tua trajetória aí, da tua carreira de RH, pra gente depois ir afunilando essas perguntas. Vamos lá. Legal, Emerson, obrigado. Como você falou, eu sou um apaixonado, para não falar que eu sou um viciado em remuneração, né? Eu brinco com o pessoal que está começando, eu falo assim, olha, toma cuidado porque isso vicia, né? E acho que é verdade, né? Eu conheço várias pessoas aí que, enfim, se viciam na carreira, que eu, particularmente, eu sou realmente apaixonado, né? Uhum. Eu estou aí, já trabalho com recursos humanos há mais de 20 anos, e praticamente 20 anos que são dedicados à remuneração. Uhum. Já trabalhei em várias áreas, em algumas empresas, trabalhei em consultorias, fiquei numa consultoria de remuneração aí por 12 anos, né, saí de lá como diretor de produtos, era responsável lá por toda a área de pesquisas de remuneração, enfim, tive aí na minha história também passagens por empresas, né? E aí eu brinco, eu falo assim, como se consultoria não fosse uma empresa, né? Também né? Mas é só para a gente fazer a distinção entre as consultorias e os clientes, né? Mas também já trabalhei em clientes também, na posição de gerente de remuneração, onde eu tive uma oportunidade grande aí de ter grandes desafios e ter umas experiências bem interessantes, né? E aí agora, nesse último ano, a gente fechando a parceria com a World at Work, uma parceria que nasceu aí de outra paixão que eu também tenho, além da remuneração, que é a educação, né, o conhecimento. E a World at Work eu conheci há 12 anos atrás, foi em 2008, quando foi a primeira vez que eu fui num congresso deles. Naquele ano foi na Filadélfia, cada ano eles fazem um congresso num lugar dos Estados Unidos, e aí eu tive contato lá com esse congresso, mais de 2.000 pessoas, mais de 2.000 profissionais de remuneração, diversas palestras, um conteúdo de altíssimo nível. E aí eu fiquei apaixonado por aquilo, né? E aí eu aproveitei que eu estava lá, eu consegui fazer um curso de remuneração variável da World at Work também, e aí a paixão nasceu, né? E aí, enfim, a pergunta que me surgiu lá foi assim, por que não no Brasil, né? E aí, enfim, isso sempre ficou ali atrás, mas a carreira avançando e tudo mais. E aí no ano passado eu falei, que mais, né? Que mais que eu posso fazer, né? E aí surgiram as conversas com a World at Work, e agora, orgulhosamente, a gente tá aqui apresentando a World at Work, que é uma associação de profissionais de remuneração. Nos Estados Unidos, eles têm mais de 18 mil membros, né? Uma associação super grande, onde o foco deles, e acho que isso que é muito bacana, né? Porque ela não é uma empresa com fins lucrativos, ela realmente é uma associação. Então, o propósito dela é justamente a disseminação do conhecimento na prática de remuneração. Ela está completando esse ano 65 anos, né? E então já tem uma longa existência, e tem aí dentro do seu portfólio, são
vários cursos, certificações, publicações entre revistas, artigos, livros, também os congressos, né? Você tem um grande congresso anual, que era para ter sido presencial, esse ano era para ter sido em Minneapolis, por razões que a gente não precisa tratar, que acabou não acontecendo, ele vai acontecer online, agora no mês de julho, e a gente também tem outros eventos que são transmitidos também pela World at Work. Enfim, então, acho que esse é um pouquinho aí dos meus desafios, aí, o que eu tenho feito e qual que é o momento atual. Poder colocar você nessa conversa de hoje, para a gente é uma honra, porque quando o Renan trouxe todo o conteúdo e a parceria, o que vocês estavam trazendo, cara, isso é muito legal, porque isso impacta diretamente nos profissionais que estão com a gente, isso impacta diretamente nesse nicho em que nós estamos envolvidos, né? Parabéns também por conseguir trazê-los para cá, Carlos. Eu acho que isso vai ser fundamental para a gente conseguir desenvolver ainda mais. Tem um ponto interessante, quem está nos ouvindo, esse congresso que o Carlos falou, a gente vai soltar um cupom de desconto aqui no final do podcast, e é bem legal para vocês terem acesso. Quem está interessado já vai conseguir um descontinho extra por aqui, tá? Carlos, conta um pouquinho. Você falou da World at Work, nome complicado, né? World, em inglês, falou, assim, acho que é um dos mais que dá uma enrolada na língua. Quando você falou, eu lembrei daquela música que cantava no Big Brother lá, We Are the World. Aí você já solta um word, e né? ar de olho, né? Mas isso é bem legal o que você colocou dessa instituição. Eles têm muitos cursos, né? O americano gosta disso, né? Como que você enxerga o encaixe agora? Como é que vai ser a tradução disso? Como é que vai ser trazer esse conteúdo americano para o Brasil? Como que vai ser essa didática, Carlos, aqui? Legal, bacana. O nome realmente ele é um pouquinho complicado, né? Para americano ele é um pouco mais fácil, para a gente dar um... e aí você tem que explicar um pouco, né? O nome ele não é autoexplicativo também, né? O nome anterior da World at Work, eles mudaram de nome, acho que há uns 15, 20 anos atrás, mais ou menos. Antes era um pouquinho mais fácil da gente explicar, porque era Associação Americana de Remuneração. Em português, né? Porque em inglês já ia dificultar um pouquinho. Não, mas ainda dava também, né? E aí, né, você ia soltar um compensation ali, o pessoal já ia sacar também. Mas justamente eles mudaram esse nome porque eles queriam ter uma disseminação global mesmo, né? Então, eles queriam deixar de ser o American Association para ser uma Total Rewards Association, né? Tanto que a gente encurta um pouquinho o nome para falar World at Work, mas o nome completo é World at Work Total Rewards Association, né? Então, a World at Work, ela vem expandindo essa operação. Outro dia eu estava conversando com um colega que trabalha na Rússia, né, que já representa a World at Work há bastante tempo, e eles estão, acho que há 17 anos fazendo já certificações da World at Work, e hoje já tem 600 certificados lá na Rússia, né? Ai, que legal. E é super legal, e como você estava falando, Emerson, a gente tem aí, acho que um contexto onde a gente tem uma carência bastante grande no que tange a formação, né? Nem para falar da certificação, mas para falar da formação de profissionais de remuneração no Brasil, né? A gente tem uma necessidade bastante grande. Isso gera algo que eu percebia atendendo aí a diversas empresas. Eu percebia muito isso, e acho que a World at Work traz um pouco da solução para essa questão, porque eles têm um portfólio bastante grande de cursos, né? A gente está trazendo inicialmente 10 cursos da World at Work para cá. Esses cursos agora eles estão sendo traduzidos para o português, traduzidos e adaptados, né? Tá. E eu costumo comentar que a adaptação ela é relativamente pequena, apesar da gente ter aí as variações de legislação e tudo mais,
porque o foco principal dos cursos não é necessariamente você entrar ali nos detalhes da legislação, mas é muito mais como é que você desenvolve o pensamento estratégico para cada um dos elementos de remuneração. Uhum. Então, grande parte do trabalho está sendo aí de tradução, um material super robusto, que vai formar uma das certificações em remuneração da World at Work, que é o Global Remuneration Professional, é o que a gente chama de GRP. Né? Ele tem toda todos esses cursos, né? Existe todo um processo ali para você ter a certificação. A pessoa pode fazer somente o curso, mas ela também pode fazer a certificação, né? E quando a gente fala de Total Rewards para World at Work, a gente vai além daquela parcela que a gente chama do quantificável, né? Daquilo que você consegue monetizar, além do salário fixo, do variável, dos benefícios. Para Total Rewards, a gente tem todos aqueles outros elementos que vão desde o reconhecimento, equilíbrio de vida pessoal, profissional, gestão de desempenho, oportunidade de carreira, ou seja, é um olhar da experiência do funcionário dentro da organização, com todos os elementos que você pode utilizar e como é que você utiliza esses instrumentos para aqueles grandes propósitos que o profissional de remuneração tem, né? Então, é o engajamento, naturalmente, inicialmente a atração, né? Mas a retenção, o engajamento dos profissionais dentro das organizações, né? Então, é um conteúdo super bacana que eu diria que é inédito no Brasil, né? Por exemplo, um dos cursos que a gente vai oferecer aqui a partir do segundo semestre é um que é específico de análise de negócios para o profissional de remuneração. Né? Então, quanto que é importante o profissional, né? A gente fala tanto do profissional de recursos humanos, do profissional de remuneração ser um parceiro estratégico do negócio e conseguir ter esse pensamento estratégico para o desenvolvimento, a gente muitas vezes a gente não tem, né? Como é que você analisa um relatório financeiro, como é que você olha as estratégias de negócio da empresa, o caminho que ela está tomando, como é que você conecta isso com o teu programa de remuneração, com os elementos que você tem à mão para fazer esse desenvolvimento. Então, esse é um pouco aí dos cursos que a gente deve caminhar. Eu não tenho dúvida que isso vai enriquecer demais aqui todo o nosso país, assim, os profissionais que estão aqui. Renan, por favor. Esse tema, eu acho que ele é super incrível, assim, ele é sensacional. Eu até brinco, e às vezes a gente até fala bastante sobre isso nos indicadores, nos estudos que a gente faz, porque, de fato, a gente precisa conhecer do negócio, né? Estamos crescendo, qual é a taxa de crescimento da empresa, o quão saudável a empresa está, porque isso é a base para o profissional de remuneração começar a estruturar a sua estratégia, começar a estruturar os seus programas. Então, de fato, você precisa conhecer o negócio para, de fato, você conseguir trabalhar nas estratégias de remuneração. Esse é um tema muito legal, achei super interessante e a gente vai querer saber mais sobre esse curso aí depois. Sim. Com certeza. Tem um outro também que é super bacana, que eu também sou apaixonado também, que é um específico de comunicação sobre remuneração total. Né? Ou seja, como é que você divulga o teu programa de remuneração? Às vezes a gente vê tantas empresas que tem um programa de remuneração super bonitinho, super bem estruturado, alinhado ao negócio e tal, mas isso não é percebido pelo funcionário, né? A gente tem aquela coisa, né? Eu costumo dizer que o salário fixo, se você dá um aumento ou quando o funcionário é contratado, o salário fixo ele acaba tendo ali um foco motivador por 2-3 meses no máximo. Depois prazo de validade bem curto. Prazo de validade super curto, né? Eu falo assim, quando a gente é de estagiário, né, e acho que aqui todo mundo já foi estagiário,
teu sonho era ser efetivado, né? E aí você ganhava um aumento lá, tá, pô, você tava super feliz e aquilo era sensacional. Depois a coisa vai crescer, depois que você é efetivado, passou um tempo, você, tá, qual que é o próximo, né? Então, o fixo, muitas vezes, ele tem esse elemento, ou às vezes o variável que está sendo um direcionador de negócio ali, mas se ele não é bem explicado, se o funcionário não entende aquilo, se o gestor não compra a ideia, se ele não entende, você está perdendo grande parte do valor desse investimento, né? E dessa ferramenta que é super poderosa para ajudar as empresas a alcançarem seus objetivos. Sim, vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, que agora é da comunicação, falar que a gente bate muito nessa tecla aí que você disse agora, né? De às vezes a gente tem um plano de remuneração super bem estruturado e ele acaba virando um documento de gaveta, né? Porque ele não está sendo replicado, não está sendo desenvolvido da maneira como deveria, né? E aí a gente acaba perdendo todo o investimento. E acho que o maior problema disso tudo são as empresas que têm, né? E ainda precisam essa situação, né? E ainda precisam lidar com a sensação de mal pago, né? Então, dos colaboradores que estão ali insatisfeitos com aquela sensação de mal visto, mal pago, mal reconhecido, né? O que eu posso fazer? E, às vezes, as ações de comunicação não precisam ser tão complexas assim, né? Às vezes, o RH tem um pouquinho de medo de pensar assim, nossa, mas aí eu vou abrir a minha estratégia, eu vou falar dos salários. Não, temos muitos caminhos para fazer isso, né? A gente pode abordar isso de muitas formas, a gente tem muitas ideias também. Por isso que é bom sempre compartilhar, e quanto mais multidisciplinar e mais conectado com as outras áreas de negócio da empresa, melhor, porque você vai sentindo, né? Vai tendo o feeling das áreas, da aceitação, como os gestores estão lidando com isso, enfim. A multidisciplinaridade dentro do RH é fundamental para plano, para comunicação, para tantas coisas, né? Uma vez eu fui convidado para dar uma palestra numa universidade e foi muito curioso, né? Porque a gente eles queriam que a gente fizesse uma palestra sobre remuneração para quem não é de RH, né? E aí o tema que eles pediram falou assim, desvendando a caixa preta da remuneração, né? E aí, enfim, depois essa palestra acabou virando aí várias palestras e tal, mas foi muito interessante, porque olha só, a visão de quem não é de RH, e às vezes até para quem é de RH, né, mas para quem não é de RH é que remuneração é uma caixa preta. E olha só, não faz o menor sentido ser uma caixa preta, né, como você bem falou, Fernando, eu acho que a gente tem aí você ter a clareza da sua estratégia de remuneração não significa que você vai colocar a tua folha de pagamento no mural da empresa, né, ou na intranet, ou qualquer coisa do tipo, né? Embora eu também costume falar que o salário ele só é confidencial para o RH, né, porque depois todo mundo troca figurinha, todo mundo sabe, né, é uma coisa de maluco isso, mas né, a gente fica com aquela coisa, não, vou proteger tal, não sei o quê. A gente tem que dar um pouco de clareza, tem que ter uma comunicação. Claro, para isso você tem que dar um passo antes, né? A gente não chama os amigos para vir em casa se a casa estiver bagunçada, né? E remuneração também é algo do tipo também, né? Você tem que ter ali uma coerência, uma lógica, uma política bem estruturada, o walk the talk, né? Você fazer aquilo que você realmente se propõe a fazer. Isso feito não significa que você vai mostrar o salário de todo mundo vai saber o salário de todo mundo. Não é isso, mas qual que é a regra do jogo? Né? Você deixa claro qual que é a regra do jogo. Exatamente. Eu acho que tem até uma questão muito importante nisso, que eu acho que a segurança dos colaboradores, ao saberem que existe alguém cuidando de remuneração, ou seja, que não é algo inventado da cabeça do RH, que existe um embasamento teórico de mercado, seja lá qual seja a estratégia que a empresa utilize, mas eu acho que essa sensação de segurança, do tipo assim, cara, eles estão olhando para isso com seriedade, com atenção, estão pensando no meu bem-estar, estão se balizando também com questões de mercado, ou seja, eu não estou numa empresa que está inventando um negócio ali da cabeça dela. Eu acho que essa sensação também de que tem alguém cuidando do negócio transmite essa
serenidade aí. Eu acho que elimina um pouco essa sensação de mal pago, insatisfação salarial, né? Sem dúvida, porque no final das contas, né, você citou agora há pouco essa questão de pesquisa de engajamento, né, que é tradicional, né, normalmente aparece lá, ninguém, você perguntar todo mundo assim, você está contente com o salário? Ninguém fala, não, estou super contente, podem até me pagar menos. Você nunca vai ouvir essa resposta. Mas muitas vezes o salário acaba sendo, ou a remuneração acaba sendo o bode expiatório de outras questões, né? de outros elementos mal trabalhados na gestão de pessoas. Né? Sabe, Carlos, nesse ponto que você coloca, eu gosto, porque a remuneração é o único que você pode pegar, né? Tem muita coisa subjetiva e abstrata, como a experiência que você disse. A experiência é algo incrível, mas você não consegue apalpar. O salário você consegue, tá no bolso e fala, tá ruim, vamos jogar a culpa nele ali e vamos embora. Ou às vezes ela consegue apalpar um pouquinho só, né? Ele vai embora. A gente estava falando disso, né? No 5º dia útil já apalpa, né? No 6º aí já pagou os boletos. É aquela história, né? O sexto é o dia de chorar, né? Mas eu acho que é isso, né? Assim, você tem aí com esses outros elementos, eu acho que isso que é bacana, né? Quando a gente olha um modelo de remuneração total, em que você olha essa parte dos intangíveis e como é que você, mais do que isso, como é que você trabalha com isso e como é que você trabalha com outras áreas, além de remuneração também, porque você vai sim ter que envolver a área de desenvolvimento, de treinamento, enfim, várias áreas dentro do RH e fora do RH, capacitação dos gestores e tudo mais. Como é que você faz isso? Eu acho que esse é um desafio muito grande para os profissionais de remuneração, que normalmente eles param ali nos elementos monetários ou os palpáveis, né, como você disse, Emerson, e não trabalham esses outros elementos. Então, eu acho que justamente nesse sentido, isso é um desafio bastante grande para os profissionais, e especialmente nesse cenário que a gente vem vivendo, de muitas mudanças, quer seja do lado do funcionário pela exigência dele, as novas exigências devem surgir, né? Já vinham e isso deve se intensificar, né? Muitas coisas estão sendo questionadas hoje, acho que é uma era de questionamento. A gente vai ter esse olhar também, e a gente deve sim passar por momentos de restrições financeiras sérias, né? Então, quer dizer, você trabalhar com esses elementos não quantificáveis, né, que às vezes tem um impacto muito forte, um custo muito baixo, às vezes pode ser uma estratégia muito interessante e que os profissionais de remuneração precisam estar atentos a isso. E às vezes, né, Carlos, nesse momento onde faltam recursos, é que o pessoal geralmente deixa de fazer, de cuidar de remuneração, né? Fala, tô sem dinheiro, não vou fazer uma pesquisa, não vou desenvolver um plano e acaba deixando isso um pouco de lado. E esse talvez não seja, ou eu afirmaria que a minha opinião é que não é o melhor caminho, porque você pode estar, justamente quando você tem poucos recursos, que você precisa olhar com muito cuidado e investigar onde esse recurso pode ser melhor aproveitado, né? Então, fazer uma análise estratégica, olha, eu tenho pouco recurso, como que eu vou tirar o máximo desse recurso para engajar as pessoas e acabar não tendo problemas maiores ainda, né? Exatamente. Concordo plenamente contigo, João. Eu acho que a pesquisa salarial, ela acaba sendo ali a nossa bússola, né? É o teu guia orientador para onde você vai, né? O que você faz com aquilo. Às vezes já escutei muito de cliente falar assim, não, eu não vou fazer nada agora, então eu não vou olhar a pesquisa salarial. Não faz muito sentido isso, né? Por quê? Porque você, independente de você, das decisões que você vai tomar, você precisa saber para onde que a bússola está apontando, né? Se você vai seguir o que é... não, eu vou aumentar meu salário, vou diminuir, vou reajustar minha tabela. O que eu vou fazer com isso? É a mesma coisa que você está sem relógio, né? Você vai saber que o tempo está passando, mas você não sabe se você está atrasado ou adiantado, ou está no horário, né? Então, a pesquisa salarial é isso. E eu acho que outro ponto também
Você tocou bastante forte aí na questão de pesquisa salarial. Esse eu acho que é um outro ponto aí que muitas vezes a gente escorrega um pouco, né? Quer seja na escolha do nosso painel de comparação, ou às vezes até mesmo na hora de explicar dentro da organização, e a gente talvez volte um pouquinho naquela questão lá do ponto de comunicação, onde a gente vai explicar para os funcionários o que é o mercado, né? Mercado na cabeça de quem não é de remuneração pode ser qualquer coisa, né? Uhum. E não é isso, né? Então você tem que explicar com clareza, falar assim, olha, o nosso mercado é esse grupo de empresas aqui que a gente se compara, e a gente escolheu esse grupo de empresas por isso, né? São esses os critérios que a gente utilizou. Porque senão vira aquela coisa, né? Assim, qualquer número serve, qualquer número é mercado, né? E aí aquela conversa que de repente chega aquele questionamento e fala assim, não, mas o meu colega lá, o meu parente que eu encontrei aqui no fim de semana, ele falou que ele está ganhando tanto. E como é que você fala que o mercado está pagando tanto? Então, assim, né, se você tem ali as suas justificativas, os teus critérios, é um pouco daquilo que a gente falava, você tem a regra do jogo clara. Né? Uma vez que a regra do jogo está clara, fica fácil você defender. Por isso que eu acho que eu sempre recomendo, né, que a gente não seja tímido na hora de explicar e trazer clareza, porque tudo aquilo que não tem clareza, que é meio escondido, que é meio obscuro, assim, o pessoal fica, às vezes não tem nada, tá tudo perfeito ali, tá funcionando, tá tudo certinho e tal, mas se não tem clareza, gera dúvida, né? Então, acho que esse é um ponto aí super legal para falar de pesquisa. E, aliás, só para fazer um parênteses, não vou perder a oportunidade aqui também, um dos cursos que a gente vai trazer também é um curso específico sobre pesquisa de remuneração para profissionais de recursos humanos e de remuneração, né? Como é que você tem um olhar estratégico para pesquisa de remuneração. Tô gostando da conversa. Sabe que, Carlos, você está aqui e eu falando agora um pouquinho sobre os aspectos de negócio, eu acho que essa parceria nossa não pode ficar só nessa conversa, ela vai ter que continuar, porque o que você traz para o nosso profissional de remuneração é incrível, cara. Vai expandir as mentes. Aí eu queria fazer uma pergunta, e primeiro vai ser para você, depois eu quero uma segunda e eu quero jogar o João na parede também. Ele não estava nessa combinação, mas ele vai. Mas assim, como você vê a relevância da área de remuneração? Eu digo, como você vê e como ela está ranqueada hoje? Eu acho que não é a mesma coisa, porque você já disse para mim que é uma área extremamente essencial, mas será que ela está ranqueada assim no negócio? E se não está hoje, por que não está? Uau, pergunta de $1 milhão. Né? É a pergunta do milhão do Santos agora, hein? Quero ver. Agora você me colocou numa situação, uma sinuca aqui, mas vamos lá. Bom, eu acho que a importância, né, e acho que pelo meu entusiasmo e tudo aquilo que eu defendo, né, já comecei a conversa falando que eu sou um apaixonado por remuneração. Eu acredito que a área de remuneração, os profissionais de remuneração, ou ainda as técnicas de remuneração que podem estar disseminadas no RH como um todo, na empresa como um todo, eu acho que elas têm um poder fantástico de direcionar e até mesmo dizer se o negócio vai dar resultado ou não, né? Uhum. Se a empresa como um todo vai dar resultado ou não. Um programa de remuneração bem desenhado pode trazer resultados fantásticos para qualquer organização. Ao passo que um programa de remuneração falho ou às vezes até inexistente, ele pode acabar com uma empresa, né? Então, acho que assim, a importância, eu vejo como a área de remuneração, ela deveria ter sempre uma discussão dentro dos mais altos níveis da organização, quer seja com
diretoria, presidência, conselho, se for o caso, sempre tem que ter uma pauta voltada para isso. Eu acho que indicadores, acompanhamento, isso é extremamente fundamental. Agora, o que a gente vê na grande maioria das empresas, claro, existem muitas e honrosas exceções, mas eu acho que a gente vê muito aí essa deficiência no conhecimento de remuneração ou na dedicação da empresa para cuidar da remuneração. Eu acho que muitas vezes você não tem um foco, muitas vezes não tem esse conhecimento instalado na empresa e, eventualmente, não tem nenhum suporte, quer seja de uma consultoria, enfim, uma vez que esse conhecimento às vezes não está instalado dentro da empresa para cuidar desse tema. Então, eu acho que esse é um alerta bastante grande que a gente tem que fazer. E aí eu lembro de um grande amigo, que é o professor Pedro Martins, que já foi, inclusive, presidente de uma das maiores consultorias em Portugal, e depois para outra grande consultoria para a Europa também, né? A gente brinca, né? Façamos um minuto de silêncio em memória das empresas que não estão cuidando da remuneração dos seus funcionários, né? Porque é algo extremamente preocupante e isso pode causar grandes prejuízos para as empresas. Uhum. Deixa eu só... Pode falar, Fê. Não, eu ia só ajudar o Carlos aqui, que a gente tem um estudo que vai sair agora de políticas e práticas, né? Vou dar também mais um tempinho para o João pensar aí no que ele vai responder depois. Que traz um dado importante aqui sobre o motivo pelo qual os colaboradores deixam as empresas, né? E somando aqui os motivos que as empresas pontuaram para a gente, 59% dessas empresas que responderam nossa pesquisa disseram que são temas ligados à remuneração. Então, seja ou a questão de carreira, ou questão de salário, ou questão de benefícios. Então, é um tema muito relevante se a gente pensar na competitividade da empresa aí, marca empregadora, no próprio negócio, né? É super importante, super relevante aí. Só para trazer esse dado aí, para a gente poder embasar um pouquinho mais a conversa. Sem dúvida. E aí eu pego esse ponto, então, do que acontece, Carlos, e você basicamente disse para mim que a culpa... façamos um minuto de silêncio, então, pelas empresas que não pensam nesse tema, né? Mas agora eu quero dizer assim, quem é o responsável por... Já que a empresa é algo abstrato, o topo não pensa nisso, ou eu não tenho uma base com analistas, com especialistas que têm condição de levar influência. Onde é que está na engrenagem o problema? E pensando na parceria, já colocando mais uma questão, vocês têm algo voltado para executivos, né? E eu não digo nem executivos de RH, mas de uma forma geral, remuneração é um tema muito relevante. Então, como é que vocês vão influenciar o topo se ele for o culpado, entre aspas, da tua opinião? Sem dúvida. Legal. Assim, a gente eu acho que, no final das contas, eu acho que são as duas coisas, né? Eu acho que isso pode vir tanto da liderança como da liderança, né, os executivos, o presidente não pensar no tema, e também do RH não subir essa demanda, né? Mas eu acho que, assim, se a gente for colocar quem deveria ser o guardião disso, eu acho que, sem sombra de dúvida, é o RH que tem que levar essa demanda. Você veja, um presidente de uma organização, ele tem ali diversas áreas, de diversas naturezas, de diversas funções para se preocupar. O próprio RH mesmo, você subdivide em várias áreas ali, né? Você vai ter recrutamento e seleção, vai ter remuneração, vai ter treinamento e desenvolvimento, vai ter folha de pagamento, enfim, você vai ter várias áreas, SESMIT, enfim, você vai ter várias áreas ali, né, voltadas para a gestão de pessoas. Assim, eu não acho justo que o presidente ele precise entender com profundidade cada um desses elementos para fazer esse ajuste. Agora, por outro lado,
ele precisa ser despertado para esse interesse. Sim. Né? E aí quem tem que fazer isso é o profissional de remuneração, é o profissional de recursos humanos, que tem que, ele precisa entender bem essa necessidade, entender como isso, e a conversa sempre é muito direta com presidentes, né? Você precisa entender como é que isso impacta o negócio, né? Para você levar para o corpo executivo de uma empresa, você precisa entender o que é aquele teu pedido, o que é aquela tua demanda, por que a empresa vai investir naquilo, por que a empresa vai investir tempo, investir dinheiro para desenvolver alguma coisa, qual o retorno que isso vai ter, né? Então, o RH ele precisa ter isso para desenvolver essa necessidade. Se isso não tiver já claro para o presidente. Embora a gente veja aí muitas empresas, né? A gente tem grandes empresas aí que inclusive tem comitês de remuneração, né? Comitês específicos de remuneração. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Por quê? Porque aquela empresa, né, e os seus executivos, o seu presidente, o seu conselho, entendeu que é uma discussão rica, é uma discussão que tem valor, que precisa ser feita. Mas eu não queria ficar nessa. Eu não queria ficar nessa pergunta sozinho, não. Agora vai pro João tá aqui do lado. Ó. João, então dá um panorama pra gente. Assim, como é que você enxerga o profissional de remuneração hoje? E depois eu quero jogar essa pro Renan, porque o Renan até então também esteve do lado de lá. E agora tá do. Não que a gente tenha uma divisão, não, mas ele já foi. Ele já esteve no lado... exatamente, o cliente. Agora ele é o consultor aqui. João, como é que você enxerga? Depois o Renan também, por gentileza. O Renan era feliz e não sabia, né? Pois é, a gente vai descobrindo coisas novas. Eu concordo com o que o Carlos falou, mas eu acho que o RH vem ganhando muito espaço nos últimos anos, assim. Ainda é relativamente pequeno o espaço que o RH tem nas empresas. A gente vê a dificuldade que o RH tem, às vezes, para aprovar um projeto e às vezes nem é um orçamento tão alto. O orçamento de pessoas das empresas, às vezes, não é olhado com tanto carinho. E, lógico, tem essa questão de como a diretoria vê, de como o topo está enxergando a questão das pessoas. Hoje, a gente, citando o mesmo estudo que a Fê mencionou aí, só 30% das empresas têm uma diretoria de pessoas, de RH, ou seja lá como chama. Isso é um pouco preocupante, assim, né? A gente vê que ainda tem uma boa parte das empresas que não está dando atenção suficiente para esse tema. Mas isso também tem problemas do ponto de vista de como o RH mostra para a diretoria a importância que isso traz, os resultados que isso pode trazer. Inclusive, isso foi tema da minha tese da pós-graduação, que a gente precisa de métrica, né? A gente precisa demonstrar o resultado para a empresa do investimento em pessoas. Senão fica muito difícil, vai ficar sempre uma conversa abstrata, onde a gente tenta falar, não, olha, eu preciso olhar para isso, é importante. Todo mundo sabe que é importante, mas eu invisto em marketing, ou invisto em engenharia, e eu meço os resultados que isso me trouxe, né, no curto, médio e longo prazo. A gente precisa fazer isso também com pessoas. Então, a gente vai aumentar o custo da folha, fazendo aqui um projeto de remuneração. Que resultado que isso me trouxe? É responsabilidade também nossa, profissional de RH, demonstrar esses resultados, apresentar isso, e aí sim vai ficar muito mais fácil convencer qualquer outro projeto que a gente queira fazer. Então, a gente precisa desenvolver os indicadores também. A gente fez um estudo recente de indicadores, a maior parte das empresas só acompanha, dentro dos indicadores de pessoas, turnover e absenteísmo. Isso não é suficiente para a gente convencer a diretoria a fazer maiores investimentos e cuidar com mais carinho da questão das pessoas, da experiência dos colaboradores em trabalhar naquela empresa, não só do RH, não só de remuneração fixa, mas do conjunto total, né, como o Carlos mencionou no começo, da experiência, tanto dos fatores mensuráveis como
de questões mais difíceis da gente avaliar. Só que a internet está trazendo para a gente possibilidade de ver o resultado disso de forma mais simples, porque hoje eu tenho desde sites onde os candidatos e os colaboradores avaliam a experiência na empresa, até o LinkedIn, onde muita gente compartilha ali coisas que vão acontecendo no dia a dia, problemas que ocorrem, até também coisas boas que ocorrem. Então, existe uma vitrine hoje, né, do que está acontecendo dentro da empresa. Essa caixa preta que vocês mencionaram não existe mais, né? Hoje o cara coloca o salário dele num site onde ele põe qual a função, qual é o salário, todo mundo tem acesso a isso. Então, tá todo mundo vendo. Se você não olhar para isso também, o futuro ele vai ser implacável, né? Porque essas atividades que funcionam de uma maneira ou de outra, que a gente consegue ir empurrando, elas estão sendo substituídas, né? Só vai sobrar para as pessoas atividades realmente complexas, que a gente não vai conseguir fazer através de software, ou máquinas, ou robôs. E aí a gente vai precisar de pessoas qualificadas, que saibam se comunicar, que saibam trabalhar em grupo. Como é que vai ser, né? Como é que a gente vai conseguir estar preparado para esse ambiente sem fazer a preparação adequada hoje? Acho que... Perfeito, não? Por aí, né? Vocês estão bem, hein, cara? Vocês estão bem aí, né? Renan, e você, de cliente a consultor, dos dois lados, a mesma experiência do Carlos, né, nesse sentido, conta pra gente como é que você também tem essa visão do profissional. Não, eu acho que é muito interessante e também vai muito eu acho que do momento da empresa, né, do nível de maturidade dela, qual que é o posicionamento dessa empresa, né, e o quão os seus processos estão estruturados, né, e obviamente você conecta isso com o tipo de profissional que você tem dentro da sua organização, né. Então eu acho que isso é um tema que obviamente dá pra gente até pegar um copo de cerveja e ficar a tarde inteira discutindo, mas, opa, aí ficou bom, né. Mas eu acho que por exemplo, do lado do cliente, vamos se é que eu posso dizer dessa forma, eu acho que é interessante, por exemplo, esse tipo de parceria da World at Work vindo para o Brasil, de trazer conteúdo interessante para a gente, de trazer algo diferenciado, acho que não só nas questões das certificações e dos treinamentos, mas também de artigos e de você estar conectado com o que está acontecendo lá fora, né? Ou seja, se você consegue conectar com as empresas concorrentes, com a sua região, com o que está em alta lá nos Estados Unidos. Pô, será que o pessoal está falando de diversidade, está falando de transparência no pagamento? Eu acho que são temas que acabam elevando o nível de discussão de remuneração e que a gente precisa acompanhar, né? E se isso não está na pauta do presidente, por exemplo, ou dos executivos, como que a gente consegue fazer esse tema relevante? Ou seja, como que eu consigo ter um pensamento de dono do negócio para pensar o que o programa de remuneração vai afetar na estratégia da empresa de curto, médio e longo prazo, né? Ou se isso já está na pauta dos executivos, poxa, isso é sensacional, você tem uma liberdade para trabalhar. Você pode ter um orçamento pequeno dentro do RH, olhar para o orçamento do comercial, do marketing e falar assim, poxa, que inveja, né? Queria ter esse budget. Mas daí eu faço um paralelo, né, de, poxa, como que as startups estão, então, nascendo, crescendo, se transformando com pouco dinheiro? Eu acho que a gente tem que aprender com isso também. Então, acho que nesse ponto, principalmente a curadoria da informação do que chega até nós, através da World at Work, por exemplo, ele pode ser extremamente relevante para ajudar a trazer insights para a nossa cabeça e como que a gente pode trazer isso para o ambiente da nossa empresa, da nossa organização, entendendo o momento que ela está, qual que é o nível de maturidade que ela tem e como a gente consegue fazer a diferença. Eu acho que no fim como o João colocou, tem coisas básicas que vão acontecer de forma natural. Agora, como que a gente pode trazer um diferencial, um nível de análise de complexidade que seja diferenciado, que possa fazer de fato a diferença? Então, eu estava até vendo esses dias que tem alguns artigos a respeito do impacto da Covid e as soluções de remuneração da World at Work. Geralmente a gente vê muita coisa interessante, mas focado também na experiência do colaborador em casa, né, de outras questões, mas também na parte de remuneração como um todo. Como que isso está acontecendo? Como os Estados Unidos está vendo isso? Como outros países estão vendo? Então é um problema global que a gente pode tirar insights e que a gente tem que ter a curiosidade de ir atrás.
Então, eu concordo com o Carlos, o problema pode estar tanto nos executivos quanto nos especialistas, ou enfim, na área de remuneração como um todo. Mas é um tema para a gente se provocar e para a gente trazer para o dia a dia da organização. Fala, Fer. Eu tenho 2 comentários só rapidinho, só sobre algumas coisas que vocês falaram. Agora que o Renan comentou, né, sobre isso de a gente poder se manter atualizado e tal, eu acredito muito que o que vai manter a gente preparado para o futuro é essa atualização constante, né? A gente tem muitos pensadores aí modernos que defendem essa vertente de que a gente fica, às vezes, tentando aprender sistemas, tentando aprender como fazer alguma coisa, e, na verdade, o que vai manter a gente vivo e empregado no futuro é a nossa capacidade de atualização, né? Então, enquanto a gente puder exercitar isso hoje, no contexto que a gente vive hoje, ainda um pouquinho no nosso conforto ali, de tentar conhecer um pouco mais o mercado de trabalho como ele é hoje, porque daqui a uns anos isso daí vai ser imensurável, né? A gente não tem noção do que vai virar. Tem especulações, né? Então, eu acho que é importante esse trabalho que a World at Work faz no mundo, e tá aqui no Brasil também, de trazer conteúdo, como o Renan falou, e de ter coisas gratuitas de excelente qualidade para fomentar as discussões, né? A segunda coisa que eu queria comentar é isso que você estava falando um pouquinho de quem que é a responsabilidade e tal, né? Eu acho que, assim, além de tudo isso que vocês pontuaram, que é extremamente relevante, eu acho que o RH também precisa entender que não é uma disputa, né? Então, tipo, eu não vou botar a culpa em alguém e tal. É que nem uma prova de revezamento, né? De quem que... você perdeu, o time ali perdeu. De quem que é a culpa? Do equipamento, do plano de cargos, né? Do equipamento ali? É do atleta, foi do RH, do colaborador? Ou é da equipe, né? Dos gestores, da liderança? Enfim, de quem que é a culpa? Não tem culpa. Perdeu, é um trabalho em conjunto, né? Então, acho que é importante também ter essa ideia macro de continuidade, né, do serviço que o RH presta para a empresa e também de parceria ali, né, de conectividade. Eu gostei disso que você falou. Fale, Carlos. Não, só ia fazer um comentário aí em cima do que a Fernanda falou, porque eu acho que com todo esse contexto que a gente está vivendo, a nossa capacidade de adaptação e a nossa capacidade da nossa criatividade tem sido exigida absurdamente nesses últimos tempos, né? E eu acho que o que você falou é justamente isso, né? Para você conseguir se adaptar, para você conseguir ser criativo, para você conseguir fazer diferente, você precisa conhecer, né? O conhecimento é o que vai te dar base para você trazer coisas diferentes, né? A gente viu aí, por exemplo, né? A gente tem tido um tema que ainda não é lá muito trazido aqui no Brasil, mas que está super forte nos Estados Unidos, falando sobre pay equity, né? Ou seja, a equidade de pagamento. Quem duvida que daqui a pouco esse tema está chegando aqui no Brasil de uma maneira mais forte, né? A gente acabou de ver aí, né, isso alavancado por todos os protestos que surgiram e por, enfim, todas essas questões, né, super difíceis e, enfim, que a gente se lamenta muito porque a humanidade ainda esteja fazendo algumas bobagens por aí, mas isso se volta também para o aspecto de remuneração. Então é uma discussão bastante crítica. E aí, quando chegar aqui, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente resolve essas questões, né? Então, tem um pouco desse ponto. E só para não esquecer, o Emerson tinha perguntado aí uma questão aí de remuneração executiva, né? Também como é que a gente... E eu acho que eu acabei não abordando na hora que eu fiz meu comentário. A questão de remuneração executiva também, talvez seja um dos elementos mais direcionadores quando a gente fala aí do chapéu de remuneração. E ele acaba trazendo elementos ainda mais complexos, instrumentos mais complexos de serem manipulados no bom sentido, no sentido de serem gerenciados. Né? São instrumentos cada vez mais complexos. A gente está falando aí de incentivos de longo prazo, programas voltados com ações, enfim, que podem direcionar esse executivo também para um lado ou para o outro. Então, isso é extremamente importante, e um dos pilares justamente abordados pela World at Work tem a ver com remuneração executiva, né, o desenvolvimento
de instrumentos e de conhecimento voltado para e fóruns, né? Um dos fóruns que são feitos, por exemplo, nos Estados Unidos, é um fórum específico para discutir remuneração executiva. Isso é muito interessante. Soma tudo isso, porque acabar com aquela sensação de o mundo não conspira ao meu favor, eu sou um coitado, eu não tenho... Então, quando a Fer falou aquilo, eu falei, ele é legal porque você falou assim, cara, peraí, você tem recursos agora para não dizer que é assim, e você pode transformar, né? Somos humanos, e eu acho que essa diferença, tem uma capacidade de pensar a respeito dos nossos atos, da conduta, se o que eu fiz até aqui vale ou se não vale, e se eu mudo daqui em diante, né? Uhum. Enquanto você falava, Carlos, e a soma de tudo isso, eu estava me lembrando daquele movimento antropofágico lá da Semana da Arte Moderna, década de 20. Mas sabe por quê? Porque eu acho que o grande desafio do Carlos à frente dessa parceria no Brasil não é trazer o conteúdo americano, e você falou bem que você não está traduzindo, você está fazendo a adaptação. Ele é leve, mas precisa disso, porque, cara, a gente, infelizmente, o nosso país não está na vanguarda de uma série de coisas. Falar de equidade lá de pagamentos, o Thomas Piketty escreveu O Capital do Século XXI e ele apontou já esses aspectos dos executivos, né, nos países desenvolvidos, em que a gente tem uma aproximação da pirâmide, né, do salário da base com o topo, diferente do que a gente pode ver nos subdesenvolvidos, como ele mostra aqui, você tem um disparo enorme de valores. Mas é uma coisa que esse cara levantou e que é tendência de discussões e está chegando na nossa... já chegou para os americanos, daqui a pouco chega para a gente. Nesse desafio, você acha que à medida que for caminhando, a gente não copiar os gringos, até porque não dá, né, João? Aqui a gente paga mensalmente, lá eles falam de salário anual. A gente tem muita coisa que... Como é que vai... Você tem isso como foco, Carlos, de fazer uma adaptação para a gente se alimentar do que é bom disso, mas também transformar porque é a nossa cultura, porque é o Brasil? Está no seu foco isso? Com certeza, né? Embora a gente esteja trazendo todo o conteúdo, e o conteúdo ele vai ser, todo o material vai ser em português, vão ser professores brasileiros, enfim, mas a gente está tomando bastante cuidado com isso, e eu acho que uma coisa importante, assim, nós, como profissionais de remuneração, a gente tem que tomar um cuidado com receita de bolo, né? Uhum. O que eu faço aqui pode ser excelente, pode ser perfeito, mas talvez não sirva ali, né? Então, o foco maior que a gente tem não é ficar trazendo receitas de bolo e falar assim, olha, tal empresa fez isso aqui foi um baita de um sucesso, tal. O máximo que isso pode acontecer é de você ter esse caso, como falar assim, olha, eles tiveram esse problema, seguiram isso aqui. Mas passe pelo crivo da sua razão, ou seja, tenha um pensamento estratégico para você analisar. Isso aqui faz sentido pro teu. Talvez caiba perfeitamente, talvez não sirva para nada, ou talvez seja um desastre, né? Então, acho que o principal foco e esse cuidado que a gente está tendo, e todos os materiais da World at Work, mesmo quem quiser fazer nos Estados Unidos, mesmo o curso em inglês, ele vai ver que assim, ele tem muito mais assim, como é que eu desenvolvo o meu pensamento estratégico para eu saber utilizar os diversos instrumentos de remuneração que eu tenho à mão, do que efetivamente falar assim, olha, copia e cola aqui, né? Acho que a gente está muito nessa era do copia e cola. Tem que tomar um cuidado danado com isso, porque aquela história, né? O americano usa uma expressão que é muito legal, né? One size does not fit all, né? Ou seja, não existe tamanho único, né? Não é tamanho único para qualquer um, né? Uma coisa serve para todo mundo. Então a gente tem que ter esse olhar, sim. Legal. A gente vai partir agora para a etapa final. E eu queria conhecer um pouquinho. Infelizmente, você vê que a nossa conversa é tão boa e sempre é assim. Mas, Carlos, já antecipo, então. Portas abertas aqui para você, sempre que tiver um tema legal, um curso, a gente quer estar junto contigo. Eu não sei como a gente pode costurar isso, mas depois que essa conversa findar, as conversas não acabarão, né? Porque eu acho que dá para a gente amarrar muito essas questões. Temos uma base muito, muito legal de clientes que eu acho que
que está ouvindo agora, inclusive, e que pode aproveitar e consumir muito dos cursos que estão vindo aí, né, nesse formato que vocês estão trabalhando. Excelente. Como que vai ser esse congresso agora que vai ser digital? Conta um pouquinho dele para a gente, que é o congresso que a gente também vai dar a possibilidade de oferecer um desconto para quem está ouvindo agora. Bacana. Esse congresso, ele é um congresso que se tornou virtual, né, pelas questões que a gente vem passando. Ele era para ter acontecido agora na primeira semana de junho em Minneapolis. A gente, inclusive, já estava trabalhando em fevereiro, mais ou menos. A gente estava estruturando, a gente estava costurando até para fazer uma missão de brasileiros, porque a gente ia levar um grupo, né, de brasileiros para assistirem esse congresso, e também a gente ia ter visitas técnicas. A gente já tinha confirmado 3 empresas para receber esse grupo de brasileiros para fazer as visitas técnicas. Enfim, em março a gente teve que abortar toda a ideia por conta disso, mas esse congresso ele se transformou num congresso virtual, que é um congresso super tradicional da World at Work. Ele já existe há décadas, como eu falei, cada ano é num lugar dos Estados Unidos, e agora ele vai ser no mundo todo. Vai ser um congresso que ele começa agora no próximo dia 8 de julho, e ele vai até o dia 2 de setembro, né? Então ele vai ser um congresso aí por 9 semanas, todas as quartas-feiras. Vai ser da 1 às 4 da tarde, todas as quartas-feiras, que você pode assistir ao vivo. Vão ser mais de 40 palestras com grandes especialistas, tanto de consultorias como grandes executivos de empresas multinacionais, com presença global, com discussões super ricas, né? Eu tive a oportunidade de estar lá pela segunda vez no ano passado. Foi em Orlando, foi chato, né? Foi em Orlando. Pois é, né? Foi fantástico. Óbvio que, né, tive que dar uma passada nos parques lá também, que ninguém é de ferro, né? Mas, já que estava lá, né? Já que estava lá, né? Então foi uma experiência super legal. Você ter ali mais de 2.000 profissionais discutindo remuneração com vários caminhos, com focos específicos, né? Se você quer, quero assistir palestras voltadas para remuneração executiva, como você perguntou, Emerson. Não, eu quero entender sobre variável, eu quero, enfim, com várias abordagens. Então, a gente vai ter essa oportunidade de assistir online, tanto ao vivo, para quem quiser, mas se você não puder assistir ao vivo, você vai poder ter todo o conteúdo gravado para acessar a qualquer momento, e aí com grandes discussões, assim, com certeza, com olhares, com pensamentos de vanguarda, realmente, do que está sendo feito, e sempre com esse olhar. Não é um olhar de receita de bolo, de falar assim, não, vem aqui, né, e pega uma pitada disso, 2 colheres daquilo e está pronto. Não, né, é sempre com esse desenvolvimento do raciocínio crítico para a gente ter uma aplicabilidade muito grande nas nossas organizações. E fora isso, fora as palestras, que por si só já são excelentes, uma das coisas que são muito legais quando você está lá no presencial é você poder trocar figurinha com várias pessoas. Então, você tem vários momentos de interação ali onde você pode conhecer gente do mundo inteiro. Eu conheci pessoas de vários países lá no ano passado, da outra vez que eu fui também. É sempre uma experiência muito legal. E aí, como é que você faz isso no online, né? Então, foi construído, vai ter também o que a gente está chamando aí de Virtual Lounge, né? Onde os profissionais vão poder trocar figurinha, tanto com os palestrantes, como com especialistas, profissionais do mundo todo, trocar figurinha, trocar experiência, tirar dúvidas, conversar, colocar no seu network, ampliar o seu network, né? Então, a gente tem uma oportunidade super grande aí, super bacana,
queria deixar o convite aí para todo mundo aí da Carreira Miller, todo mundo que tá escutando a gente, que está assistindo a gente, para estar junto conosco aí nesse congresso que vai começar. Não fala inglês, por exemplo, vai ter tradução simultânea? Então, não vai. Inicialmente não vai. A gente até está vendo se consegue colocar, porque assim, como é um conteúdo bastante grande, e em algumas situações você vai ter palestras simultâneas também. Então a gente não vai conseguir colocar a tradução simultânea, especialmente no ao vivo. A gente está tentando desenvolver uma ferramenta para conseguir colocar ele na versão gravada, para ver se a gente consegue colocar legenda, mas ainda tá para confirmar. Ainda não, mas ainda não o chegou Word lá. at Work a gente já ensinou aqui, né? Então já tá mais fácil aí, vai, pessoal. Mais fácil. Eu diria até que é uma oportunidade para Com certeza. assim, pô, eu tenho um inglês básico ali, pô, eu entendo um pouco, tal, não sei o quê. Aproveita para utilizar isso para o teu desenvolvimento também. Vai estar gravado também, pô, quero voltar, não entendi direito isso aqui, quero voltar, tal. Vai estar lá disponível para você. Claro que os sotaques e tudo mais acabam influenciando e nem sempre isso é tão simples, né? Mas eu diria para vocês, assim, pela experiência que eu já tive lá, das 2 vezes que eu tive, assim, assisti dezenas de palestras, a grande maioria delas, assim, para quem tem um inglês mesmo básico, assim, dá para entender razoavelmente bem, porque elas são ilustradas por slides, por apresentações, enfim, então acho que dá para ir bem, sim. Com certeza. Eu até coloquei isso para deixar claro, assim, porque pode ser uma aula de inglês em alto estilo, de luxo, né? Já dentro do teu segmento, assim, com palavras e termos, né? Bem termos técnicos. E tem o ponto também de correr atrás do inglês, né? Eu acho que não é de hoje que isso já é falado e o profissional de remuneração que quer experimentar coisas, como eu disse, não somos de vanguarda, nos alimentamos de alguma coisa para produzir algo que é da nossa cara. Então a gente precisa ler artigos em inglês, né? Né, João? Qual é o percentual de busca quando você coloca lá no Google? Quer dizer, se você coloca em português, você restringe já isso aqui. Se você coloca em inglês, você tem o mundo inteiro à sua disposição, né? Você fez a brincadeira que eu sempre falo, né? Estuda inglês que melhora até a sua busca no Google, né? Exato. Isso aí é para a vida, né? Eu acho que não só para o trabalho, para as oportunidades no futuro, mas acho que não tem jeito, né? É uma coisa Você sabe que a gente conversou até com o João esses dias que a gente tem acesso a muitos aplicativos, né, muitas plataformas de streaming e tal, e na televisão tem um aplicativo do TED, né, das palestras do TED. E a gente estava conversando até que você saber inglês te abre um universo que os nossos pais, né, as gerações antes da gente que não tinham tanta familiaridade com o inglês do jeito que a gente tem hoje, pela conectividade, pela globalização, né, perderam isso, né? Então, hoje a gente tem o privilégio da internet e a gente, quando sabe inglês ou conhece um outro idioma, abre ainda mais, né, essas possibilidades, né? A gente poder acessar conteúdo de qualidade que não está necessariamente traduzido, mas que enriquece assim, grandemente, né? A própria velocidade com que você tem o acesso à informação, né? Porque eu também estava brincando com alguns amigos no sentido, poxa, será que vale a pena esperar traduzir o livro que saiu nos Estados Unidos, já foi best-seller, quanto tempo vai chegar aqui no Brasil? Uns 3, 4 anos? Poxa, hoje eu já posso comprar direto dos Estados Unidos, receber aqui na minha casa e ler e sair na frente, sabe? Então, acho que você ter esse tipo de acesso, você treinar, você estar disposto a desenvolver, sem dúvidas, é crucial, é importante. Então vamos para a parte boa, que é o seguinte, ó. O virtual nos Estados Unidos, $435. Estamos falando em quase R$3.000 aí, se fosse para seguir o americano. Vocês trouxeram para o Brasil por 1.320. Só que quem está ouvindo, me ajuda se eu falar o número errado aqui. Quem está ouvindo aqui agora, vocês vão acessar o link, quem está no YouTube já tem o link na descrição. Quem está nos streamings de áudio, a Fer vai falar o link. Mas no Brasil, desses 1.320, ele sai por 1.190 para quem está ouvindo o podcast do Quinto Dia Útil agora, e ainda com a possibilidade de pagar em 10 vezes, ou seja,
R$119 no cartão de crédito, fácil para ter um mega curso e para você dar um salto aí dentro da área de remuneração. Qual é o link, Fer, para quem está ouvindo só pelo stream de áudio? Bom, você que só está ouvindo, você pode acessar o site da Forma, né? Forma se escreve FORHMA, então tem um RH ali no meio, né? .com.br. Lá na home mesmo deles tem um banner já pronto para você clicar ali, está escrito maior congresso de remuneração do mundo, é ali que vocês vão clicar para poder conhecer mais do evento e fazer a sua inscrição. Então, só acessar o site da Forma, procurar por esse banner que está logo de cara lá e ser feliz, né? Mais fácil que isso é só o Corinthians sendo tricampeão mundial e pronto. bicampeão da Libertadores. Para com isso. Eu só queria falar que vocês cortaram o meu áudio agora na hora do preço, né? Porque realmente esse preço... Poxa, você percebeu, Carlos? Nossa. Pois é, mas tudo bem, né? Já que vocês já falaram, fica ele mesmo, tá bom. Não, tô brincando, tá certinho sim, gente. Queria convidar todo mundo. É um preço mega especial para todo mundo, realmente para todo mundo poder participar. Enfim, essa parceria com a World at Work, ela tem sido muito forte quando eles entenderam a necessidade que existe no mercado brasileiro e a vontade deles de expandir tudo isso. Realmente a gente está entrando com um posicionamento para permitir que todo mundo possa participar e facilitar ao máximo. Então, é isso aí. Uma super parceria também com a Carreira Miller para a gente fazer um diferencial também, porque são super parceiros e com certeza aí eu acho que a gente vai conseguir disseminar esse conhecimento e muita gente vai poder aproveitar. Espero que todo mundo que esteja nos ouvindo possa entrar aí e conversa com a gente para a gente viabilizar isso. Perfeito. Carlos, eu queria muito agradecer, você inaugurou nosso podcast aqui à distância, um bate-papo super agradável, voou, você trouxe informações relevantes, você está trazendo um negócio para o Brasil que nos interessa muito, e é por isso que esse bate-bola em conjunto agora, e a gente vai estender para tantos outros. A palavra final é tua. Antes dela, eu queria agradecer o Renan, a Fer e o João, parceiros Obrigada. De sempre. Valeu. E Carlos, manda aquela mensagem lá para todo mundo, para a gente encerrar esse momento aqui. Olha, eu acho que assim, acho que como mensagem final, acho que não tem momento melhor para o RH. Acho que o RH já foi desafiado sempre, muitas vezes, a estar na vanguarda, a liderar processos, e eu acho que agora é a hora, né? Acho que cada vez mais a gente tem gestão de pessoas no centro das discussões. Isso é uma pressão que vem das próprias pessoas, dos próprios funcionários, do mercado, como é que as empresas tratam os seus funcionários. E eu acho que esse olhar ele precisa ser feito de uma maneira altamente estratégica. Então, eu acho que essas conversas, enfim, esse bate-papo também foi um bate-papo extremamente agradável para mim. Eu fico super feliz da gente poder ter essas discussões, ter esses canais. É justamente esse o objetivo que a gente tem, de poder trocar ideias, enfim, as pessoas cada vez mais terem ali na sua maletinha de ferramentas todos os instrumentos que ela precisa para fazer uma excelente gestão de pessoas. Quero agradecer demais vocês, super obrigado mesmo aí pela abertura, pela oportunidade da gente estar junto. Para mim foi sensacional estar com vocês. E muito obrigado a todo mundo que nos escutou e nos assistiu até agora também. Um prazer. Quem quiser trocar figurinha com a gente, fica super à vontade também. Depois a gente deixa aí com o pessoal da carreira também, a gente deixa os nossos contatos. Quem quiser, fica super à vontade também. Ou pelo site direto, a gente vai ser um prazer conversar com todo mundo. Tá bom? É isso. Obrigado, gente. Valeu mesmo. Tá dito, muito obrigado por você que nos ouviu e a gente se encontra aí no próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau!